Olá, bem-vindos a mais um Conta Pra Gente, nosso espaço aqui na TV Assembleia sobre educação financeira. No último programa, nós vimos como começar a investir. Aprendemos a importância de entender qual o seu perfil de investidor, definir prazos e objetivos e escolher as opções que combinam com cada um. Mostra o dinheiro! Hoje nós vamos ampliar um pouco esse papo, dando um mergulho no mundo dos investimentos em renda fixa, mais especificamente títulos públicos. Os títulos públicos são opções para quem não quer correr muito risco na hora de investir. Perdeu tudo! Uma classe de ativos considerada segura e estável pelos especialistas e acessível porque permite aplicações de baixas quantias. E para explicar o que são títulos públicos e como investir, eu vou conversar com a educadora financeira Mirna Borges. Ela já participou de outras edições do Conta Pra Gente, sempre trazendo dicas valiosas sobre finanças. Então segura aí que é logo depois da vinheta. Oi Mirna, é um prazer receber você em mais um Conta Pra Gente. É um prazer meu estar aqui com todos vocês, ajudando com esses assuntos tão importantes de educação financeira e investimentos. E para a gente dar início, né, o nosso tema hoje, que é renda fixa, eu quero pedir para você explicar para a gente o que significa investir em renda fixa. Então, o investimento em renda fixa é um pouco diferente do que a maioria das pessoas acham que é fixo, e não é bem assim, né? Na verdade, quando a gente faz o investimento de renda fixa, a gente tem ali uma rentabilidade contratada fixa. Vou explicar. Tem algumas formas de investimento que são os famosos pré-fixados, que você levando o título até o vencimento, você sabe exatamente quanto que você vai receber lá no vencimento do título. Agora, tem outros investimentos de renda fixa que você vai contratar uma rentabilidade e ele vai render de acordo com aquela rentabilidade e o indexador que ele vai acompanhar. Por exemplo, né, a gente tem um CDB que rende 100% do CDI. Então, você sabe que você está contratando ali 100% de determinado índice. Mirna, e dentro desse mundo da renda fixa, nós temos os títulos públicos, né? O que são esses títulos e quais as vantagens? Quando a gente fala de título público, a gente escuta falar dos títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa em parceria, né, da nossa Bolsa de Valores, a B3, com o Tesouro Nacional, disponibilizando aí títulos para que os investidores, pessoas físicas, né, possam comprar e adquirir. São títulos de dívidas do governo. E ali, entre esses títulos, as principais vantagens é que temos alguns tipos de títulos para determinados objetivos, né? E os títulos públicos, eles são sim os investimentos mais seguros da nossa economia, né? Porque são assegurados pelo Tesouro Nacional, né? O famoso risco soberano. E a gente tem ali títulos que podem servir para sua reserva de emergência, títulos para médio prazo, títulos para longo prazo também. E é complicado investir nesses títulos públicos? Dá para começar com pouco? Para investir nos títulos públicos, a primeira coisa você tem que entender, ter clareza de quais são seus objetivos. É a formação da reserva, é a aposentadoria, são investimentos ali de médio prazo. Entendendo os seus objetivos, você vai poder escolher o título mais adequado para ele. É sim possível começar com pouco dinheiro, a partir de R$30 você já consegue investir ali adquirindo um dos títulos do Tesouro Direto. Mirna, e como faz para começar a investir em títulos do Tesouro Direto, títulos públicos? Eu preciso contratar uma corretora, um banco ou posso começar por conta própria? A ideia do Tesouro Direto é justamente facilitar a vida do investidor, né? Disponibilizar esses títulos para a pessoa física. Então, para você começar a investir no Tesouro Direto, é importante que você abra conta ali em uma corretora. Por quê? Porque ela vai ser o agente de custódia, né? A ligação entre, né, o programa do Tesouro Direto e você, né, comprando esses títulos. Então, ao abrir conta em uma corretora, você vai lá, clica lá na parte de renda fixa, Tesouro Direto, solicita, né,
que em breve já vai estar disponível para você. Muitas corretoras são integradas, ou seja, você consegue comprar os títulos ali dentro da própria corretora. Mas você também pode utilizar o programa do Tesouro Direto, a área do investidor, para comprar os títulos por lá. E dentro do Tesouro Direto existem vários tipos de investimentos, né? Tesouro pré-fixado, IPCA, Tesouro Selic. Explica essas opções pra gente, por favor. O Tesouro Direto, ele é um programa, né, que disponibiliza esses títulos para os investidores. Então, os principais títulos são Tesouro Selic, que ele é o título mais indicado para reserva de emergência, porque ele é o menos volátil entre os demais títulos. Então, ele segue ali a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic. Então, no momento que você vai contratar o Tesouro Selic, você vai ver que tem uma taxa, né, de compra, mais a variação da taxa Selic ao longo do período. Os demais títulos, como Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, são títulos que você tem que casar com os seus objetivos. Por quê? Caso você resgate antecipadamente, pode acontecer de você perder dinheiro com a marcação a mercado. Esses títulos, eles variam muito ao longo do período. O pré-fixado, como o nome diz, ele tem uma taxa fixa. Você sabe exatamente quanto que você vai ganhar no vencimento do título. Por exemplo, 12% ao ano. Você vai ganhar 12% ao ano com aquele título. Se você resgatar antecipadamente o tesouro pré-fixado ou um tesouro IPCA, você vai pegar ali o momento que aquele título está valendo e pode ser que ele esteja ali desvalorizado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Já o Tesouro IPCA, que também é um título muito conhecido do Tesouro Direto, ele vai te pagar uma taxa contratada no momento da compra, mais a variação do IPCA ao longo do período. O IPCA é o índice oficial que mede a inflação aqui no país. Então é um título mais interessante para o médio a longo prazo ali, que case, por exemplo, com a sua aposentadoria. E a gente também tem um título aí mais novo do Tesouro, que é o título, né, Renda Mais, que também tem o objetivo focado em o investidor receber uma renda com foco na sua aposentadoria. Então, necessariamente, não tem um melhor que o outro, né? Temos que entender os objetivos que buscamos para cada um. Não existe um título que é melhor do que o outro. Vai existir aquele título que é interessante para você naquele momento de acordo com seus objetivos. Como, por exemplo, reserva de emergência, que a gente precisa de investimentos conservadores e com liquidez diária, Tesouro Selic. Aposentadoria, ali se encaixa um Tesouro IPCA. Às vezes, analisando a sua situação, se você quer um complemento de renda, o Tesouro Renda Mais, né? E caso você queira, por exemplo, fixar um valor, aproveitar a taxa de juros alta, você tem ali o pré-fixado, né? Entendendo que o pré-fixado é um título interessante para o momento que a gente consegue segurar uma taxa alta, porque é uma taxa fixa, e a gente está analisando uma queda futura da taxa Selic. Então, a gente vai lá e pega de acordo com o objetivo, o vencimento de cada título. E quais são os custos associados a esses investimentos? No Tesouro Direto, tem apenas uma taxa que é a taxa de custódia da B3. E ela é geralmente cobrada 0,2% ao ano. No Tesouro Selic, para valores, né, aportes ali nesse título de até R$10.000, se a pessoa tem até R$10.000 no Tesouro Selic, não tem a cobrança da taxa de custódia da B3, tá? Mirna, e quais são os riscos envolvidos nos investimentos em títulos públicos e como podemos mitigá-los? Os títulos públicos, eles são aí os títulos mais seguros da nossa economia, porque a gente presta dinheiro para o Tesouro Nacional. Mas mesmo assim existe o risco de crédito, que é o que pode acontecer da gente não receber esse dinheiro, né? Isso nunca aconteceu aqui no Brasil, já aconteceu em outros países. É um risco que existe sim, mas por enquanto é um risco bem pequeno. Além do risco de crédito, tem o risco de mercado. Caso a taxa de juros venha subir muito, ou caso a inflação venha subir muito, e você tenha que resgatar antecipadamente o título, pode acontecer sim de você perder dinheiro ao longo do caminho devido à marcação a mercado. Então tem que saber muito bem, casar muito bem o objetivo do seu dinheiro com o vencimento do título. E dentro dessas questões que você colocou agora, se na minha avaliação, por exemplo, um título não estiver compensando muito, eu posso retirar meu dinheiro a qualquer momento?
Os principais títulos do Tesouro Direto é Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. A gente também tem o IPCA com juros semestrais, pré-fixado com juros semestrais. Esses títulos, eles têm liquidez D+0. O que isso significa? Significa que se você solicitar o resgate em dia útil até às 13 horas, no mesmo dia o dinheiro está na conta para você. Então, você tem sim essa facilidade, tudo bem? Agora, não significa que por ter liquidez D+0, você deva resgatar antecipadamente. Lembra que eu estou sempre aqui frisando que, principalmente PCA e pré-fixado, eles têm uma volatilidade ao longo do caminho. Então, pode acontecer de resgatar antecipadamente e sair perdendo dinheiro devido ao momento que o mercado está passando. Agora, o Tesouro Selic, como ele é um título menos volátil, justamente por ser menos volátil, ele é interessante para reserva. E reserva de emergência, a gente não sabe quando o imprevisto pode vir acontecer na nossa vida. E aí você resgata antecipadamente e não vai sair perdendo dinheiro. Mirna, e uma coisa que a gente escuta bastante, né, nessa questão de investimentos é a importância de diversificar, né? Quais as estratégias que a gente pode utilizar para construir uma carteira diversificada de investimentos em títulos públicos? A diversificação ela é muito importante para o investidor. Sabe aquela frase de não coloque todos os ovos na mesma cesta? É isso que é diversificar. É escolher ativos que performem de forma distintas no mesmo momento de mercado. Porque em algum momento a gente pode ter um problema no mercado e um ativo vai performar muito bem e outro muito mal e você vai segurar a volatilidade da sua carteira. Então, quando a gente olha para títulos públicos, nos títulos públicos a gente consegue sim montar uma carteira de forma diversificada, porque a gente tem o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa básica de juros da nossa economia. A gente tem o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação. Então, são ativos que performam aí de formas distintas, indicadores que performam de formas distintas. Nós temos também o pré-fixado, que você pode aproveitar um momento que a taxa básica de juros está alta no nosso país, fixar essa taxa para você continuar recebendo ela nos próximos anos, quando a taxa for caindo, quando a taxa de juros da nossa economia for caindo. Então, o ideal para diversificar é que você tenha o Tesouro Selic ali, para o objetivo de reserva, um tesouro pré-fixado para segurar uma taxa alta de juros na sua carteira, segurar uma boa taxa, e o Tesouro IPCA como proteção contra a inflação. É claro que existem outras classes de ativos para uma carteira completa, mas como a pergunta foi só sobre títulos públicos, eu estou falando da diversificação específica desses investimentos. Ótimo, Mirna, muito obrigada por todas as informações que você trouxe para a gente hoje a respeito dos títulos públicos. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer participar aqui falando sobre os títulos públicos. Bons investimentos para vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Conta Pra Gente. E no próximo programa nós vamos continuar o papo sobre investimentos em renda fixa, desta vez títulos privados. Até lá, um beijo! Nossa, cadê? O dinheiro é meu? Ah, já entreguei pra Deus. Não, idiota aqui. Isso, Larissa. Parabéns. Você está pegando.